Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Hoje um vídeo muito importante para vocês, ensinando a utilizar mais um indicador dentro do seu gráfico que vai te ajudar muito nas suas operações, na sua tomada de decisão, tá bom? Muito prazer, meu nome é Guilherme Figueiredo, eu trabalho nesse mercado há 5 anos e se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve aqui abaixo, deixa seu like, porque eu compartilho com vocês tudo que deu certo para mim durante a minha trajetória. Então deixa seu like, se inscreve e bora pro vídeo. Então, pessoal, bora lá. O indicador que eu vou passar para vocês aqui é muito simples, é uma média, só que não é a média de 20 como eu passo sempre para vocês. Agora eu vou passar para vocês a média de 200 períodos e eu vou explicar para vocês como essa média é muito importante dentro do gráfico. Para adicionar a média de 200 é muito simples, tá? Você vem aqui, ó, em indicadores, certo? Médias, beleza? Vai em Moving Average, coloca aqui 200, coloca EMA, coloca na cor vermelha, certo? E coloca aqui espessura 2. Pronto, clique em aplicar. A gente já está com a média aqui no nosso gráfico. E agora eu vou explicar para vocês qual a função da média de 200 aqui para a gente na corretora. A média de 200, ela serve para uma função muito básica. Só para você identificar a tendência. Tem gente que é novata no mercado, tem gente que não sabe identificar uma tendência. Às vezes vê que o mercado está em alta, só que na verdade a macro dele é de baixa. Certo? Tem gente que acha que o mercado está em baixa, só que na verdade a macro é de alta. Então por isso você está comprando e tomando head, vendendo e tomando head, né? Às vezes você compra a vela, volta para baixo, vende a vela, volta para cima, porque talvez você esteja operando contra a tendência. E a função da média de 200 é exatamente essa, ó, para a gente identificar qual a tendência do mercado. A média de 200 não é um negócio que vai bater nela e você vai comprar, ou vai triscar nela e você vai vender. Não, é para você identificar a macro tendência do mercado. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, um ativo de OTC, eu vou abrir aqui o GR30. Entrei no GR30 e puxei o gráfico todinho, pronto. Só isso que você precisa fazer. Só para você ter um viés naquele ativo. Então a gente vê que o GR30 ele está trabalhando acima da média de 200. Então em nenhuma hipótese eu vou fazer operações de venda aqui no GR30. E para ficar melhor ainda, a gente utiliza uma média de 20. Né, que a média de 20 sim, a gente utiliza ela como gatilho. Se trisca nela, se rompe ela, a gente pega a operação. Então eu vou colocar a média de 20 aqui para vocês também, ó. EMA, a mesma coisinha, ó, 20. Eu tenho um vídeo explicando sobre a média de 20, vou deixar aqui acima, belezinha? E vou colocar aqui espessura 2. Pronto, clicou em aplicar. Agora a gente tem uma média de 200 e a gente tem uma média de 20. A média de 200 funciona como se fosse uma bengala para auxiliar a gente ver qual a tendência que a gente vai operar, no caso compra. E a média de 20 sim, se o mercado chega aqui nessa média de 20 e ele apresenta a força compradora, trisca nessa média e volta lá para cima, a gente faz uma operação de compra. Aí sim a média de 20 ela é usada como gatilho para a gente realmente pegar. A média de 200 é para te auxiliar na tendência. Então vamos supor que eu vou abrir mais um ativo. Eu não vou pegar a operação, porque no caso eu teria que esperar um pouquinho aqui, beleza? E agora não é um momento que está rolando muito entrada, mas eu vou explicar aqui para vocês na teoria, beleza? Eu vou abrir aqui também o SHA-USD. Vamos abrir o SHA-USD aqui, ó. Já chego puxando aqui, ó, o gráfico todinho. Beleza, o que o SHA tem para mim? Macro de alta, porque ele está acima da média de 200. Eu nunca vou vender em SHA, nunca, em hipótese alguma, só vou comprar. E a gente também está acima da média de 20. E aonde você faria uma operação de compra aqui, se você fosse operar? Eu faria uma operação de compra exatamente aqui, ó. Nesse ponto aqui seria uma compra legal, porque a gente tem uma região de interesse numa macro de alta. Se o mercado chega aqui e nos apresenta força de compra, a gente sente comprador aqui, mercado querendo subir, a gente pega uma operação de compra. Mas o mercado ele tem que vir nessa região aqui embaixo, ele tem que me apresentar força compradora, ele tem que me dar um candle, pelo menos desse aqui nessa região, ó, um candle de força de compra, que a gente faria essa operação de compra em SHA-USD. Então esse vídeo eu acho que é o mais rápido aqui do YouTube, né? Porque é só para mostrar para vocês como a média de 200 funciona. Ela funciona como um identificador de tendência macro. É o que você vai entrar e vai falar, não, hoje eu vou pegar compra nesse ativo, hoje eu vou pegar venda nesse ativo, por conta da maior tendência. E eu explico isso tudo nas minhas lives. Eu faço operações utilizando a média de 200 e a média de 20. Se você não está no meu grupo de operações ainda, eu vou deixar aqui na descrição, você vai clicar e vai entrar lá no nosso grupo totalmente gratuito. Lembrando que eu não faço martingale nas minhas entradas. E outra coisa também, a corretora que a gente utiliza. Nem todas as corretoras têm a média de 20 e a média de 200. A que a gente utiliza, no caso, tem, que é a Polarium Broker. Eu vou deixar o link de cadastro na descrição também para você conseguir fazer seu cadastro e operar dentro dela. Então é muito simples, pessoal. Utilize a média de 200
como um indicador para você saber qual a macro do mercado. Botou a média, puxou o gráfico, viu que o mercado estava trabalhando acima da média de 200, a gente vai sempre fazer operações compradoras. Isso é muito útil para pessoas amadoras dentro do mercado, que estão começando agora. Tem muita gente que é assim, pessoal, ó. Não, Gui, eu não vou comprar aqui não, tá? O mercado tá caindo, olha só. Olha essa macro aqui, ó. O mercado tá em queda, ó. Tá em queda, tá caindo, como é que eu vou comprar? Mas você não pode se basear na micro, você tem que se basear na macro. Então você tem aqui, ó, tendências de alta acima da média de 200. Não tem lógica você caçar venda aqui em SHA USD. Então, a média de 200 vai ser utilizada para isso, tá? Para você identificar tendências dentro do gráfico. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, muito simples e muito rápido, realmente para te ajudar nas suas operações. Vamos para cima e é isso.